Olá pessoal, Shalom. Sou a pastora Cristiane Correia, dona do canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas. E vim trazer uma mensagem de Deus. E independente se você acredita ou não, ela vai acontecer. Eu não peço que você acredite. Não peço isso. Eu só te oriento uma coisa. Creia em Deus. Creia em Deus. Esta semana eu tive um sonho. E repito, eu sei que tem pessoas que não vão acreditar. Mas eu não peço que você acredite. Mas eu tenho fé naquilo que Deus mostrou para mim. No sonho, eu estava em um ginásio. E nesse ginásio haviam muitos jovens, né? Haviam vários grupos de escola que iriam competir ali. Estava vendo ali uma competição. E eu estava na parte superior, né, do ginásio, onde havia várias mesas, né, como se funcionasse na parte de cima uma lanchonete. E dali de cima eu olhava, eu via aquele monte de jovens ali, todo mundo alegre, todo mundo se preparando para apresentarem, né, fazendo suas apresentações. E de longe ali, dali de cima, eu olhando pela escada que dava acesso ao piso inferior, eu olhava e eu via um senhor que estava encostado no corrimão e eu me aproximava dele e eu percebia aquele homem muito angustiado mesmo. Ele expressava em sua face medo, terror, angústia, era uma mistura de sentimentos, né, de emoções. E quando eu olhava para ele e vendo tudo isso na face dele, eu virava os meus olhos e percebia que nas paredes daquele ginásio estava como se fosse minando água. E aquela quantidade de água ia aumentando, né? Saindo água pelas paredes, no ginásio, pelo teto. Era algo surpreendente. E eu observando, eu tentando entender o que era aquilo que estava acontecendo. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus dizia assim para mim: está vindo um tsunami. E eu olhava para aquele senhor e dizia assim para ele: avise para todos que estão aqui embaixo que está vindo um tsunami. Eu vou avisar o pessoal de cima. E eu corria, voltava, né? Subia as escadas para a parte superior e ele ia para o pátio do ginásio para avisar as pessoas que o tsunami estava vindo. E nesse momento havia muito desespero, as pessoas correndo para fugir do tsunami, para fugir. E nesse momento, muitas pessoas agora começavam a voltar, porque diziam não vai ter tsunami nenhum. Não vai ter tsunami. Por quê? Porque não foi avisado, não foi acionado. Nesse lugar, havia um sistema de alarme que detectava, né, e avisava se tivesse vindo um tsunami, né, se tivesse para vir um tsunami. E as pessoas estavam confiando neste alarme, neste sistema que acionava. E ele acionava ao detectar que vinha um tsunami, né, que ia acontecer um tsunami, ele avisava alguns minutos antes para dar tempo das pessoas que estavam ali correrem. Então, como ele não tinha detectado nada, então as pessoas confiando nele permaneceu ali. E eu olhava e eu dizia assim: mas Senhor, o Senhor disse para mim que vai vir um tsunami. E eu ia para a beira da praia, pois esse ginásio ficava próximo, era próximo da praia, e nisso eu atravessava uma avenida e ia. E nisso, quando eu chegava assim, eu observava que o mar estava muito alto, e quando eu via aquela quantidade de água, a onda ia e vinha, ia e vinha, ia e vinha, e eu com aquele medo, com aquela sensação, a qualquer momento vai haver, a qualquer momento vai acontecer, e as pessoas muito à vontade, né, estavam confiantes naquele sistema de alarme que acionava, avisando que quando o tsunami estava para vir, então as pessoas estavam confiando nele. E eu parava e ficava assim refletindo, e se aproximava de mim esse mesmo senhor e dizia assim: mas você não disse que havia um tsunami? Não vai ter tsunami. E eu dizia para ele: vai ter um tsunami porque Deus disse para mim. Se Deus falou para mim que vai vir um tsunami. E eu via que as pessoas não acreditavam nesse momento. O Senhor me fazia entender que quando o tsunami avançasse, o sistema não ia detectar. E eu parei com a voz de Deus que bradava em meu coração dizendo isso.
Ou seja, eu estava fazendo a minha parte e avisando, só que ninguém acreditava. E o Senhor, nessa ocasião, dizia para mim, eles não vão perceber. O tsunami vai pegar todos de surpresa. E depois desse sonho, eu fiquei em oração, conversando com Deus, perseverando em oração, e eu dizia, Senhor, o que significa este sonho? Este sonho significa um tsunami literalmente? E eu em oração, quando o Senhor falou ao meu espírito dizendo que não era um tsunami literalmente, mas que ele está vindo como tsunami nesta nação e ninguém vai perceber. O que Deus está para fazer no Brasil vai ser algo tão terrível. Você já percebeu quando o tsunami passa, o estrago que faz? Você já percebeu que quando o tsunami avança contra uma determinada região, a catástrofe que como é que eu posso falar? A destruição que deixa por onde passa? A mesma coisa será Deus no Brasil. O que o Senhor vai realizar vai pegar todos de surpresa. Deus não está dormindo. O Senhor está vendo a malignidade dos homens. Deus está vendo a injustiça que cada dia que passa aumenta na nossa nação. O Senhor está vendo a malignidade dos homens, a opressão, o sofrimento do pobre, do necessitado. Deus está vendo tudo. Deus está vendo a imoralidade que se triplicou no Brasil. Mas nada disso aconteceu sem Deus avisar. Deus falou sobre a nação brasileira. E acredite, Deus vai quebrar o império dos homens. Porque quando um tsunami vem, ele causa um estrago imenso. E tem estrago que são irreparáveis. E o que Deus vai fazer no Brasil vai ser coisa que vai causar espanto. Deus vai acabar, Deus vai destruir o império dos homens. Todas as edificações que o perverso fez, tudo que o homem criou, construiu, partindo de corrupção, partindo de destruição de vidas, literalmente falando. Tem pessoas que chegaram a lugares, chegaram a posições, se valendo de sangue, tirando vidas, para chegar ao poder, para ter poder. E Deus está vindo sobre a nação brasileira como um tsunami para causar a destruição no império dos homens. Quando vier, todos vão ser pegos de surpresa. Deus tem falado sobre o Brasil. Deus tem feito alertas. Mas aquilo que Deus, quando chegar o momento dele realizar, vai pegar todos de surpresa. Por quê, Cris? Porque Deus está falando. Deus vem alertando. E muitas pessoas não estão dando ouvido, não estão dando crédito a Deus. Mas aquilo que Deus tem para realizar, ele vai realizar. Porque o Senhor, ele não compactua com a maldade dos homens. Ainda que você possa olhar e dizer, mas quando isso vai acontecer? Vai ser de surpresa. É Deus quem vai fazer. É Deus quem vai realizar. Estava ainda hoje orando ao Senhor e conversando com ele a respeito de um sonho que ele tinha me dado, onde no sonho tinha acontecido tsunami. E depois do tsunami passar, quando ele vinha, deixava uma destruição, eu olhava e vi o exército na beira da praia. Hoje o exército está completamente desmoralizado no Brasil. Só que preste atenção, biblicamente falando. Existe um texto sagrado onde mostra Deus despertando o coração de um dos capitães. Deus encheu esse homem e ele veio e trouxe e fez a vontade de Deus. Eu não sei como Deus vai fazer nessa nação, mas eu sei que ele vai fazer, porque a Bíblia mostra quem é Deus. Hoje, o perverso
pratica a sua perversidade. Hoje, quem era para fazer a justiça ser aplicada de forma correta, conforme a Constituição Federal implica, não está fazendo. Estamos vendo no Brasil a maldade exposta, a maldade dos homens. Então guarde bem esta mensagem. Quando acontecer, vocês lembrarão. Deus vai fazer e ninguém impede. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. E shalom para todos.